Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a essa aula. Eu estou muito feliz de trazer para vocês essa aula bônus que é o catavento Breezy. Eu vou explicar melhor para vocês o que é isso aqui. Deixa eu abrir aqui, olha só que coisa linda, gente. Isso aqui é um catavento em espiral, é um item de decoração, tá? Você pode deixar ele pendurado na sua casa, no quintal, na varanda, e ele vai ficar rodando conforme o vento bate nele. E ele é todo feito de crochê, né, gente? Olha que coisa incrível. Eu usei várias cores aqui do fio ateliê. Eu comecei com o laranja aqui na parte de dentro, e aí fui mudando pro rosa pink, para esse tom de lilás aqui, lavanda, e depois esse verdinho mais claro aqui na ponta. Eu achei incrível, ó, legal que dá pra colocar aqui umas bolinhas, dá pra fazer uns enfeites. E aqui no final dele eu coloquei um tassel, olha só que show que ficou. Eu tô apaixonado. O legal disso aqui é que dá pra você usar todas as sobras de fio que você tem aí. Não precisa seguir muita regra de cor. Pode usar fios diferentes, tá? Pode usar lã, pode usar o ateliê, né, o barbante. Pode usar aqueles fios mesclados, pode usar fio brilhoso. Aqui a tua criatividade está totalmente liberada para você fazer. Então é algo muito legal para decorar a sua casa, para dar um charme especial, para você presentear também. Dá para fazer bem rapidinho e, como eu falei, dá para fazer um de cada cor mesmo. Agora a gente vai começar o nosso e eu separei aqui alguns fios ateliê nesses tons de azul, tá? E branco. E aí depois o tasselzinho aqui no final, eu vou ver como ele vai ficar. Eu ainda não sei se eu vou usar esse tom de azul ou se eu vou usar branco. E aqui para essa parte da decoração, eu separei aqui algumas pedrinhas, tá? Com brilho, prateada e com olho grego também, que vai ficar legal nessa temática aqui, tudo em tons de azul. Então vamos começar, que eu tenho certeza que você vai amar essa aula. Vamos lá. Bom, a gente já vai começar. Eu estou usando aqui uma agulha de 4 milímetros e o fio ateliê de 6 milímetros, tá? Como eu falei, gente, pode usar lã, pode usar qualquer outro tipo de fio. E aí você vai vendo, né, a diferença que vai dando conforme a espessura, a textura também que você quer para o seu trabalho. Acho que esse tipo de fio vai ficar bem legal. Então, ó, a gente vai começar aqui fazendo correntinhas. Eu não vou dar um número específico de correntinhas. O que eu posso indicar aqui é que você não aperte muito esses pontos. Aqui a gente vai fazendo essa correntinha de acordo com o tamanho que a gente quer que a nossa espiral tenha quando estiver esticada, tá? Então eu não vou contar o número, mas eu sei que ela tem que ter aproximadamente 30 centímetros. Se você quiser fazer a sua maior, pode fazer à vontade aí o tamanho que você quiser, tá bom? Pronto, fiz aqui as minhas correntinhas e elas estão medindo aqui, ó, se eu esticar, mais ou menos uns 34 centímetros, tá? Passou um pouco do tamanho que eu queria, mas tudo bem. Isso aqui não é tão rigoroso, você pode ir fazendo conforme você sente. O fio preto é meio difícil de ver, né? Mas basicamente aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correntinha para pular, vai pegar aqui no próximo ponto e vai voltar preenchendo tudo com pontos baixos, tá? Então aqui em cada um desses pontinhos, eu vou preenchendo com ponto baixo até chegar lá na outra lateral. Então aqui, ó, a gente terminou essa primeira carreira aqui de pontos baixos. Então aqui eu posso cortar o meu fio, tá? Vou deixar aqui sobrar um pedacinho aqui embaixo. E aqui a gente tira pra fora essa sobrinha, tá? Aqui eu já disfarcei esse fio aqui no meio do meu trabalho. Então agora a gente vai pegar aqui no início da carreira. Linha preta é complicada, né? Porque não dá pra ver nada. Mas aqui tinha que ser com preto mesmo, porque eu acho que vai ficar bonito o escuro no fundo. Então a gente vai pegar aqui no primeiro pontinho, tá? Ó, esse é o primeiro ponto da carreira. A gente vai pegar aqui com ponto completo, as duas alcinhas. E agora eu vou pegar o meu tom de azul. Esse aqui é o azul royal, né? É um azul mais escuro. Então aqui a gente vai puxar esse fio aqui pra dentro. Vou fazer aqui, né, um primeiro pontinho para segurar. Pego essa sobra de fio, passo aqui pro outro lado pra gente ir prendendo ela. Então aqui, ó, a gente vai subir
umas duas correntinhas, tá? Para dar altura aqui no ponto. Fiz aqui as duas correntinhas. Nessa primeira carreira, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada um dos espaços, tá? Então, ó, aqui a gente fez 2 pontos no primeiro espaço e a gente vai pegando aqui cada um dos pontos, simplesmente fazendo ponto alto, tá? Só que a gente vai fazer aumentos em toda a carreira. Vamos fazendo isso até chegar no final. Bom, chegando aqui no último ponto, a gente vai fazer então 2 pontos, né, altos nesse último espaço também, tá? Vamos deixando as sobras aqui e aí depois a gente guarda tudo. Bom, vou cortar aqui e vamos voltar lá pro começo novamente. Bom, então agora eu vou pegar o meu fio aqui azul mais claro. Então a gente vai novamente começar aqui já no primeiro ponto, né? Como a gente já estava fazendo antes. A gente chega aqui, prende o fio, passa ele aqui para esse lado. Então eu vou levantar aqui mais uma correntinha. Então aqui no primeiro ponto, ao invés de fazer 2 pontos altos como a gente estava fazendo antes, a gente vai fazer 3, tá? Então tem aqui um primeiro ponto, segundo e agora o terceiro. Aqui, como a gente vai colocar 3 pontos em cada espaço, talvez fique um pouco apertadinho, tá? Dependendo do fio que você utiliza. Aqui o fio ateliê, ele é um fio de algodão, né? Ele não é um fio tão maciozinho, então ele fica um pouco apertado. Mas dá pra fazer normal, tá vendo? Ó, vai fazendo aqui os 3 pontos em cada um dos espaços, até chegar no final da carreira, tá? Vai sempre ajustando aqui com a sua mão para eles ficarem bem distribuídos e continua. Bom, então agora vamos continuar aqui fazendo os nossos pontos. A gente vai voltar aqui pro início, tá? Onde a gente começou. E novamente a gente vai começar aqui do primeiro ponto. Eu vou usar agora o fio branco. E a gente vai fazer aqui uma finalização, tá? Que vai também servir como a última carreira. Aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou primeiro fazer aqui um pontinho. Vou segurar o fio aqui. Bom, eu vou começar fazendo aqui uma correntinha, tá? Para segurar o fio. Então eu vou pegar no próximo ponto, puxo o fio aqui para dentro e faço um ponto baixíssimo. Logo depois eu faço uma correntinha e novamente um ponto baixíssimo. Esse ponto aqui é conhecido como ponto rendinha, tá? Ó, ele fica bem bonito e ele vai dar uma textura legal aqui para o nosso enfeite e vai fazer uma finalização bem legal. Aqui, se você quiser, você pode fazer aquele ponto caranguejo, tá? Que é o ponto baixo pegando no sentido contrário. Só que aí eu acho que você vai ter que começar aqui de baixo para poder fazer ele subindo no sentido inverso, tá? Mas essa finalização aqui é bem simples, bem facinha de fazer e vai ficar a coisa mais linda. Bom, então eu faço aqui uma correntinha e um ponto baixíssimo. A gente vai alternando isso até chegar no final. Pronto, terminamos aqui de fazer a nossa finalização, a última carreira do nosso catavento. Então, eu posso cortar o fio e agora a gente vai disfarçar essas sobrinhas de fio aqui, né, por dentro dos pontos. Desse lado não ficou nenhuma sobra, né, porque quando eu comecei eu já fui passando os fios aqui para dentro. Então agora a gente vai passar esses fios aqui para dentro dos pontos. Pronto, então passei o fio aqui para dentro. Aqui eu fiz com preto, o preto é um pouco difícil de ver.
mas eu vou fazer com esse azul aqui para vocês verem como que é, ó. Eu passo aqui para dentro alguns pontos, uso aqui uma agulha bem fininha, tá? Eu acho que para mim é mais fácil, mas se quiser você pode usar também uma agulha de tapeceiro também, que vai funcionar super bem, tá? Bom, então agora que a gente passou esses fios aqui para dentro, a gente pode dividir esse fio aqui em duas partes iguais. Então eu vou pegar esse ponto que está aqui do lado, pego a metade do fio que eu dividi, passo aqui para dentro. Então eu posso dar 2 nós aqui bem firmes. É só cortar a sobrinha, tá? Pode cortar bem rente, deixa só um pouquinho. E aí a gente vai fazer isso aqui com todos esses fios. Bom, então a gente fez aqui o arremate dos nossos fios. Bom, então agora a gente vai endireitar aqui, dando, né, o formato desejado do nosso catavento. Tá vendo que ele tá todo bagunçado? Então é só a gente ir arrumando aqui com as nossas mãos. Prontinho, ó. Então agora você vê que ele fica achatado, né? Quando a gente fecha ele assim, ó, ele fica bem achatadinho. A gente consegue fechar ele como se fosse um caracol mesmo. Bom, então é isso aqui. Quando você deixa ele assim, ó, ele toma bem o formato, ele fica todo retinho. E aí quando você abre, olha que lindo que ele fica. Então agora a gente vai terminar aqui fazendo as finalizações para poder pendurar e colocando aqui a nossa decoração na ponta, tá? Bom, então agora você vai escolher qual lado que você quer deixar para cima ou para baixo. Pessoal, eu quero fazer uma pausa nesse vídeo para fazer uma correção. No vídeo original que a gente gravou desse catavento, eu mostrei para vocês que o interessante seria que vocês pendurassem ele nesse sentido aqui, porque, né, como ele é visto de baixo para cima, aqui ficaria o lado direito do trabalho. Então, ao meu ver, ficaria mais bonito, tá? Porém, conforme eu fui vendo os trabalhos que as alunas fizeram, e a gente vai percebendo que cada um tem diferença no ponto, o meu ponto ele é um pouco mais apertado, tá? Eu fui percebendo o que muitas alunas fizeram, e quando elas penduraram o catavento nesse sentido, o que que aconteceu? A gravidade, né, que não falha, foi empurrando eles para baixo. Então eles foram ficando com esse visual aqui, ó, meio tombado, sabe, meio descido. E eu percebi que isso aqui fica feio. Quando a gente pendura ele para esse lado aqui, com o lado do avesso para baixo e o lado do direito para cima, que é o lado correto, tá? Agora eu percebi isso. Então, quando a gente pendura nesse sentido aqui, ó, o trabalho ele vai ficando mais estruturado, ó, porque mesmo que eu empurre aqui com a mão, tá vendo que o trabalho ele não desce, porque naturalmente ele tende a ficar sempre estruturado na direção de cima, tá? Então, eu quero fazer essa correção aqui, tá, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês é que ao invés de vocês pendurarem o seu catavento nesse sentido aqui, ó, para baixo, olha como ele vai caindo, tá vendo? Eu prefiro que vocês pendurem ele nesse sentido aqui, ó, que dá para ver nitidamente que fica mais bonito, tá? Então, deixa o lado do avesso para baixo, não tem problema, porque quem olhar não vai perceber isso. E você vai ver que ele vai ficar muito mais bonito e muito mais retinho, tá? Então é isso, vamos continuar na aula agora, tá, gente? Então, aqui na parte de cima, eu vou colocar então o meu fio para poder pendurar ele. Bom, aqui você pode usar qualquer fio, tá? Inclusive o próprio fio do trabalho. Você pode dar um nozinho aqui. Ou quando você começar essa parte, você pode deixar sobrar bastante fio, já para ficar o fio branco aqui na ponta, tá? A gente vai pendurar bem aqui na pontinha. Então, se você quiser, quando você começar a finalização, você deixa sobrar aqui 1 metro, sabe? Por segurança, deixa bastante fio sobrar e aí você faz a sua finalização. Aí o fio já vai estar aqui. Aí você passa uma bolinha e tal e já fecha. Mas eu vou fazer com esse fio aqui, que é o fio de nylon. Eu vou deixar um pedaço que seja suficiente, tá? Para eu deixar a parte aqui de cima, vou deixar sobrar um pouco. E aqui então, a gente vai
colocar as nossas bolinhas para finalizar. O que eu vou fazer aqui? Tá vendo o brilho dele? Eu vou dar um nó, aliás, 2 nós na ponta. Esse fio aqui ele é um pouco escorregadio, tá? Toma cuidado, porque se você der um nó só, ele pode soltar depois. Então eu vou dar um nó bem apertadinho e logo em seguida eu vou fazer outro nó bem aqui. Então eu coloco essa agulha fininha aqui bem na ponta do meu trabalho, pego esse fio aqui que eu dei um nó e vou passar aqui pro outro lado, tá? Então bem aqui tá vendo que aqui tá o meu nó, né? Então eu vou passar esse fio aqui, ó, por dentro dele e aí ele vai prender aqui em cima, tá? Então o meu nozinho tá aqui, eu não tô com nenhum nó aqui na ponta, que eu acho que fica feio. Pessoal, eu tive um probleminha aqui na hora de gravar esse vídeo, eu acabei perdendo a parte onde eu estava ensinando detalhadamente a colocar essas pedrinhas todas. Mas eu vou explicar para vocês o que eu fiz. Basicamente, eu coloquei aqui na pontinha uma agulha de costura mais grossa, tá? E aí eu fui passando aqui essas pedrinhas, tá? Eu tenho vários tipos de pedrinha aqui em casa, que eu sempre uso, tá? Ó, eu deixo guardado aqui, às vezes resto de bijuteria. Ó, tem olho grego aqui de outro jeito. Eu gosto de ter bastante esse tipo de coisa, inclusive essas bolinhas coloridas aqui também de plástico. Então eu fui passando aqui, tá? Ó, eu coloquei aqui bolinha de metal, coloquei aqui um pomponzinho pronto que eu tenho de várias cores também. Essas miçangas aqui com brilho, então ficou bem legal. E aí aqui na ponta, o que eu fiz? Eu fiz um tassel na cor branca com esse fio brisa aqui da Pinguim. E aí eu deixei as pontas do tassel aqui pro lado de fora, tá? Eu deixei um tanto assim de fio. E aí eu fui passando aqui, ó, passei esse olho grego aqui de vidro, fui passando aqui essas bolinhas todas, e aí chegou aqui no final, eu dei um nó, tá? E guardei as sobras de fio aqui pra dentro. Então é basicamente isso, tá? Não tem muito mistério. Aqui você pode usar muito a sua criatividade, né? Pode fazer o que você quiser. E aqui nesse também a gente fez, ó, o mesmo processo, ó. Coloquei aqui o tassel, só que aqui eu coloquei o tassel por último. Primeiro eu passei o fio, depois eu peguei a agulha aqui, espetei no tassel e dei o nó aqui dentro. E aqui na parte de cima também, ó, eu fiz exatamente a mesma coisa, com essas pedrinhas que eu tinha aqui de outras cores. Inclusive, gente, uma ideia, se você não quiser fazer esses tasséis aqui, você pode comprar pronto lá na Vanessa Maio, ó, que ela tem de várias cores, olha só que lindo. Então você pode passar aqui umas pedrinhas por aqui e depois prender no seu trabalho, tá? Então é mais uma opção que você tem aí. Bom, gente, eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Eu achei super divertido esse conteúdo, super relaxante também. E até a próxima, gente. Um grande beijo e tchau, tchau.